Lá atrás, gente, na minha sessão estratégica, eu fazia um monte de sessão estratégica, eu não fechava nada. Nada. Muitas vezes, o que eu fazia na sessão, né, e que eu vejo que muitos de vocês fazem errado, entre aspas, eu entregava um monte de solução para o meu cliente, que ele achava que aquilo já estava bom e ele ia embora, não me contratava. Hoje, eu faço diferente. Eu faço ele entender o quanto ele precisa de mim na vida dele para ajudar ele a resolver o problema dele. Vocês conseguem enxergar a diferença? E não é que eu não estava ajudando. Hoje, quando eu vendo o meu processo, eu estou ajudando muito mais o meu cliente do que naquela época, onde eu só dava algumas dicas para ele e ele ia para a vida achando que estava tudo bem. As pessoas que me contrataram tiveram muitíssimo mais resultado do que aquelas pessoas que eu dei uma dica e foram e achavam que aquilo estava tudo bem. Elas não evoluíram tanto. Agora, as pessoas que contrataram o meu processo, sim, evoluíram pra caramba. Então, hoje eu entendo que quando eu vendo, eu ajudo muito mais o meu cliente do que ficar dando dicas pra ele. Então, se você tá aí na sua cabeça de, nossa, eu preciso dar dica, eu quero dar dica. Não. A gente precisa vender para o nosso cliente, porque é dessa forma que a gente ajuda muito mais o nosso cliente. O Spin, eu acho que ele é incrível e ele foi um estudo feito justamente com pessoas das áreas comerciais. Eles estudaram os comerciais das empresas, acompanharam os comerciais nas entrevistas e isso, eles foram avaliando o que realmente fazia vender. O que realmente faz vender é você estar de verdade interessado em entender qual é o problema do cliente que está ali na sua frente e ver se você tem condições de resolver. Porque tem problema que o meu cliente vai trazer e eu, Karina, não tenho a mínima condição de resolver. Então eu vou ouvir, pode ser que eu indique alguém para ele, mas eu não vou conseguir resolver. Eu só consigo resolver quando eu direciono para que ele me fale um problema que sim, eu, Karina, posso ajudá-lo a resolver. Então, mesmo quando eu faço as perguntas de problema, eu não faço uma pergunta mega aberta. Eu faço uma pergunta direcionada para coisas que eu consiga ajudá-lo a resolver. Uma coisa que é mega importante, que eu já falei, mas que eu quero ressaltar, é que a gente precisa fazer a sessão de propósito. O que é isso? A gente precisa ir para a sessão com o espírito de que eu vou trazer esse cliente para ser meu cliente. Ou eu vou fazer a primeira fase do processo para ele ser meu cliente. Mas eu preciso ir para a sessão de propósito. É uma conversa. Por quê? Porque eu acredito que a conversa, quando é leve, quando é fluida, é mais gostosa. Mas é uma conversa que tem alguns passos para a gente seguir. E quando a gente aprende a fazer isso de uma forma leve, o cliente nem percebe. Eu dei uma aula faz umas 3 semanas num grupo e eu fiz o Spin com uma das pessoas que estavam na aula. E aí no final eu tinha explicado sobre o Spin e aí eu fiz com ele. Eu peguei e usei ele como exemplo. Aí no final do que eu fiz com ele, eu fiz assim: você percebeu que eu usei o Spin com você? Ele fez: não, você usou. E aí eu comecei a recapitular tudo que eu tinha ensinado pra eles e o que eu tinha feito na conversa com ele, ele fez. Mas cá, foi uma conversa super leve. Eu falei, é essa a ideia. O seu cliente, não é pra ele perceber que você tá ali igual um robô usando uma técnica. É pra ele perceber que de verdade você tá interessado em ajudá-lo a resolver o problema dele. E se ele sentir isso, ele vai falar, meu Deus, é a Karina que pode me ajudar. Caraca, eu preciso estar com essa pessoa, porque é ela que vai me ajudar a resolver isso que eu preciso resolver. A gente precisa deixar isso fluir. A gente precisa treinar muito para que vire um hábito fazer esse tipo de conversa com as pessoas.